Estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 632 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente das democracias, da Constituição, do Estado Democrático de Direito, nesse momento de avanço do nazifascismo, dos criminosos nazifascistas bolsonaristas, se você gosta desse canal, da perspectiva que nós temos, né, sempre em defesa da democracia, indique a uma amiga, um amigo, é muito fácil, né? Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembrar das entrevistas, postamos entre as duas últimas, a entrevista com o professor José Álvaro Moisés, professor titular de Ciência Política da Universidade de São Paulo, e o senador Alessandro Vieira, né? Importante senador, destacado, acho que muitos de vocês o conhecem, a participação na CPI da pandemia, mas não só, né? Daqueles eleitos em 2018, mas que não entraram naquela onda horrorosa de alguns que são verdadeiros beócios, não. O caso, o senador Alessandro Vieira é muito competente, ativo, um republicano, e é importante as questões que ele destaca nessa entrevista, tenho certeza aí que vocês vão gostar, e tem uma que eu acho muito importante, que é o recorte de dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, discutindo o famigerado artigo 142 da Constituição. Eu acho que está muito boa. Eu fiz um recorte de uma entrevista que eles já tinham dado, cada um deles separadamente, a este canal, mas para discutir especificamente essa questão. Eu acho que esclarece, especialmente quando há um avanço da extrema-direita nazifascista, né, querendo rasgar a Constituição e impor a ditadura no Brasil, né? Então, importante isso, e acho que me parece bastante relevante. Por outro lado, nós criamos o clube, eu gosto muito mesmo, do clube de membros, né? O clube de membros, ele tem esse papel de um material de qualificar ainda mais a reflexão sobre o Brasil, né? Um material exclusivo, vocês cliquem lá em clube de membros que tem todas as informações de como nós vamos agregando e ampliando as informações, né? E qualificando reflexões, questões que me parecem extremamente interessantes. No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de cursos, temos 3 cursos, na plataforma www.cursodovilla.com.br, o que é fascismo, história da ditadura militar no Brasil, né? História política das constituições brasileiras. Basta acessar www.cursodovilla.com.br e sempre digo que é legal a gente ver um outro tipo, um olhar bastante interessante que o Instagram permite isso, né? Vocês dão eu acho que vocês vão gostar, dê uma entrada ali no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, todos nós que estamos aí acompanhando esse momento aí extremamente difícil, dessa conjuntura complexa que nós estamos vivendo, né? Eu estou muito preocupado, eu acho que, não sei se vocês estão também, mas eu sinto no ar, e certas coisas parece que a gente tem uma certa, não sei, uma percepção de algo de ruim que está para ocorrer, né? Justamente no aniversário, no 199, às vésperas do bicentenário da independência do Brasil. É um momento muito difícil, muito grave, o mais grave, não só desde a promulgação da Constituição a 5 de outubro de 88, no mínimo a 15 de março de 1985, quando foi restabelecida a democracia no Brasil, que tem todo aquele processo. Essa é a crise mais grave, né, das últimas 3 décadas no Brasil, no mínimo, se é que não é a mais grave do Brasil republicano, tendo em vista a extensão no tempo, né? Nós vemos isso desde já de 2013, 2014, portanto, da década passada, como também de profundidade, por atingir os poderes, a sociedade, a estrutura estatal, de forma tão grave. É um momento sério, que exige reflexão de todos aqueles, né, que tenham responsabilidade. Eu tive dando uma geral aí em toda a imprensa, tudo que saiu, então realmente preocupado. Eu acho que as coisas não vão acabar bem. Tem os grupos que já estão acampados em Brasília, os nazifascistas, muitos pagos por irresponsáveis, por empresários irresponsáveis, nazifascistas também, que querem estimular a violência, o ódio entre brasileiros, né? Querem a guerra civil. E financiaram esses grupos como outros financiavam manifestação no passado, e vocês lembram, né?
quando eu identificava aquilo naqueles momentos históricos. Agora são os nazifascistas, bolsonaristas e tal. O Estado de São Paulo, o jornal Estadão, grupos acampam em Brasília à espera de atos do 7 de setembro. E aí tem lá os grupos, as faixas e as palavras de ordem desses movimentos. E a preocupação é muito clara, né? Tem muita gente armada, tem muita gente que também já encheu a cara, né? E as faixas são bem democráticas, bem libertárias. Olha uma delas: o povo exige a intervenção militar com Bolsonaro no poder. E tem também a versão em inglês. Puxa vida, hein? Quer dizer, o nazifascismo bolsonarista não quer só ficar em português, quer também apresentar a sua mensagem em inglês. Isso daqui não é liberdade, isso aqui não é democracia, isso aqui não é Constituição. Ou seja, os nazifascistas bolsonaristas, tendo à frente o líder, que é um ladrão, um bandido, um corrupto, um genocida, né, usa da Constituição para destruir, para dar o golpe de Estado. É inacreditável, porque eles estão usando de todas as garantias legais, constitucionais, aproveitando-se de uma data nacional tão importante como a independência do Brasil, para conspirar contra o Brasil, contra a nossa independência, que eles são traidores da pátria, e contra os valores constitucionais para impor a ditadura. É esse o cenário. É algo assim inimaginável, inacreditável. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês, há 3 anos atrás, não imaginaria, né? Se fosse lá em setembro de 2018, sabia que nós estávamos vivendo um momento complicado e um processo eleitoral complicado, que seria o processo de outubro daquele ano, mas ninguém imaginaria que nós estaríamos 3 anos depois nessa situação extremamente difícil, uma tensão enorme no país, um ódio como não se via no mínimo há 3, 4 décadas, muita gente armada, os supremacistas brancos aí, gente de extrema direita, gente medíocre, né, que tem ódio, que não são brasileiros no fundo, né, são pessoas que nasceram aqui por acaso, né, estão chegando, tem as PMs que estão insubordinadas, eu fui o primeiro a dizê-lo, e há meses, né? E vejo as manifestações, vi do Rio Grande do Sul, quero ver se o governador do Rio Grande do Sul é governador mesmo, porque um coronel da ativa estava chamando para a manifestação fascista do dia 7 de setembro. Eu quero ver se o governador do Rio Grande do Sul vai agir como deve agir um gestor, mais do que um gestor público. Acho que esse gestor público diminui a importância de governador. Parece que meramente a gestão em questões comezinhas, não. É algo muito maior ser governador de estado, e muito maior ainda sendo governador do Rio Grande do Sul, um estado que tem uma tradição fantástica na história brasileira. Então, eu espero que o governador Eduardo Leite haja em relação a esse coronel nazifascista e mande prendê-lo. É o mínimo. Retira do comando, ele deve ter algum comando, presumo, e prenda, né? Aí que a gente começa a ver quem é quem. Não vem com essas linguazinhas de colocando açúcar em tudo, tentando diminuir a tensão, ao invés de agir o que determina a lei frente àqueles que estão preparando o golpe de Estado, é que abre caminho para coronéis como esse coronel do Rio Grande do Sul, agir dessa forma e ameaçar os gaúchos e os brasileiros, né? Porque foi dado ao Estado, a eles, o monopólio da força, e eles querem usar o que o Estado deu contra o Estado. Então, é criminoso. Quem faz isso é cadeia. É cadeia. Então, eu estou aguardando, né? Em outros estados, teremos provavelmente incidentes. Alguns de pequena monta, outros pode ser mais graves, porque o quadro está assim, eu estou sentindo no ar, né? Você percebe, depois de tanta experiência, tanta leitura, assistir tanta coisa na história do Brasil, escrever, tentar analisar, sempre que eu falo o momento, como parte do movimento da história, o cenário é muito, muito, muito preocupante. Então, quando você vê faixas desses criminosos em Brasília, esses criminosos, esses bandidos vão estar aqui na Avenida Paulista, também falando em ditadura, usando da democracia. O que eu cantei a bola, que quando eu comparei, e tantas vezes eu fiz, e vocês são testemunha, com a Alemanha de 1933 e a ascensão de Hitler ao poder, destruindo depois a República de Weimar, a Constituição de 1919. Aí foi passando por todo o noticiário, né? Fui vendo um organizador de caravana, esse está no Metrópolis,
que é um negócio assim inacreditável, as ameaças que esse cidadão também faz, um tal de Carlos aqui, com ataques assim violentíssimos às instituições constituídas. E o Bolsonaro, eu vou voltar à questão do Metrópolis daqui a pouco, e o Bolsonaro assinou, de acordo com a Folha e o UOL, a MP, uma medida provisória para, isso aqui é estratégica do golpe de Estado, hein? Do bandido, do ladrão, do genocida Bolsonaro. O genocida, o ladrão, o bandido, né? Aquele que tem problema também de andar, ao passar por uma porta ele só entra de gatinho. Bem, Bolsonaro assina MP para limitar a remoção de conteúdos das redes sociais na véspera de atos de raiz golpista. Apresenta e criticado ações do STF e TSE para remover postagens de bolsonaristas, que são nazifascistas, né? Acrescento eu, investigados por fake news. Na véspera da manifestação, ele assinou essa MP para limitar a remoção de contas. Isso aqui é uma estratégia. É uma estratégia para permitir que as fake news circulem em massa para o dia 7 e os dias posteriores ao dia 7, porque não pensa que a história do Brasil e do golpe vai terminar no dia 7. Não, o dia 7 é um momento desse golpe e tem de ser respondido democraticamente e de forma republicana por todos aqueles que defendem o respeito à lei, à ordem e à Constituição. No dia 12, agora, próximo domingo, em São Paulo, na Avenida Paulista, em Brasília, ao lado do Congresso Nacional, e no Rio de Janeiro, no Posto 5 de Copacabana, e em dezenas de outras cidades. E responder da forma como, há poucos anos atrás, aquelas belas manifestações de 2015 e 2016, ordeiras, democráticas, com bom humor, quando, né, em vários momentos tinha manifestações de excelente humor, porque fazer a política construtiva é dessa forma, não é que com sangue nos olhos, né, que isso tem a ver com o nazifascismo bolsonarista e com eles, que são pessoas perigosas à ordem pública. E o terrível, insisto, esse pessoal armado, vai dar problema, teremos problemas. Né? E quem é o responsável por isso? O criminoso Jair Bolsonaro. É ali que se identifica. E olha, a questão que se coloca, e isso é muito importante que eu estava passando, eu quero voltar depois à questão aí do marco temporal, mas eu queria antes da questão indígena, eu queria antes colocar com vocês a seguinte questão: eles sempre colocam um móvel de luta, vamos chamar assim, como diríamos no passado, para encobrir as contradições que estão aqui no presente. Ele sempre faz isso, né? Mas nós temos que saber ver as duas, impedir que a cortina de fumaça oculte uma coisa de outra e entender a interligação e buscar uma visão de totalidade desse processo histórico, que isso é difícil. Por exemplo, ele colocou a questão do voto impresso, ficou, claro, alguém vai dizer, cortina de fumaça para tentar pagar a CPI da pandemia? Em parte era, mas também era uma tentativa de desmoralizar as instituições, o processo eleitoral do ano que vem, e preparar o que eu sempre falo, a guerra civil, porque o objetivo dele é ensanguentar o Brasil em 2022. Então, você tem que trabalhar de duas formas, uma em relação ao tal voto impresso e outra, falar, não, tem a CPI da pandemia que está fazendo um excelente trabalho e está mostrando como esse governo produziu um genocídio. Então, uma coisa não pode atrapalhar a outra, e isso é fundamental. Agora, ele já está preparando um outro, entre aspas, móvel de luto, o tal de marco temporal, porque o Supremo está apreciando a questão colocada pela Constituição e agora demandada do Supremo em relação às terras indígenas e que supostamente, a decisão do Supremo poderia levar a uma desorganização econômica do campo brasileiro. Mentira. Prejudicaria o agronegócio? Mentira. Prejudicaria as exportações brasileiras? Em hipótese nenhuma. E aí vem a fala isso eu estou citando agora o Metrópolis como fonte, de um desses nazifascistas bolsonaristas, que tem foto, inclusive, com o criminoso Bolsonaro, um sujeito chamado Carlos Longo, que eu não tenho a mínima ideia de quem seja, nunca vi nem mais gordo nem mais magro, nem quero ver, porque nazifascista eu quero distância, que diz o seguinte, de acordo com o Metrópolis: o que vai pegar fogo é a questão do marco temporal. Se votarem contra, aí quebrou o país, e o Bolsonaro vai fazer aquilo que o povo quer, que é a intervenção militar. Bem, o povo não quer. Quem é o povo? Onde o povo votou para ter intervenção militar? O que é intervenção militar? O senhor é um ignorante. O senhor é um ignorante, é um medíocre, um ignorante, um homem ressentido, que tem ódio e é incapaz. Né?
não vou falar que o senhor é um bobão, porque bobão é uma coisa leve. Não, o senhor está colocando em risco as instituições. O senhor é um criminoso. O senhor está dizendo várias mentiras aqui. O Supremo Tribunal Federal, como num país democrático, tem ampla liberdade de julgar de acordo com o determina o ordenamento legal e a Constituição. Não vai trazer não vai quebrar o país com isso, mentira. O senhor é mentiroso, além disso. Né? Aí o Bolsonaro vai fazer o que o povo quer. Onde o povo falou que o povo quer isso? Aonde? Em que instância? Em que instância? São os nazifascistas que vão estar na Avenida Paulista no dia 7 de setembro? Quer dizer que agora aquilo é a representação do povo brasileiro, aquela caterva, aquela malta? Claro que não. E onde já se viu? E aí ele diz, o Mato Grosso perdeu 5 milhões de hectares da lavoura. Mentira. E vai ficar inviável para o negócio. Mentira. Tu és um mentiroso com Tomás, hein? Que quem está sustentando o país. A única solução para o presidente Bolsonaro é a intervenção militar. Não tem jeito. Mentira. O senhor é nazifascista. Eu teria preso. O senhor está usando da Constituição, que dá liberdade, para conspirar contra a Constituição. O senhor é um exemplo dos nazifascistas, dos traidores da pátria. O senhor teria ido para a prisão. O senhor tem de ir para a prisão. Então, o que está acontecendo nesse momento é que vocês estão preparando, estão vendo o caldo de cultura antidemocrática, nazifascista, inimiga das instituições democráticas, criados pelo Bolsonaro e toda essa caterva desses falsos empresários, desses criminosos, desses conspiradores contra a ordem pública. E isso vai aumentando. Se não tem a resposta democrática da sociedade, eles vão ocupando espaço, vão transformando a nova língua, lembra a nova língua do 1984, do livro? É isso. Liberdade, escravidão, guerra, paz, é isso. Ele pega uma questão mentirosa, que é a questão das terras indígenas, que inclusive até hoje as reservas não foram devidamente demarcadas, as terras indígenas, não é de hoje essa questão, uma questão que se tem durante décadas, numa lentidão por parte do Estado, quer conspirar contra uma questão constitucional, ameaçar então o Supremo Tribunal Federal e de impor a ditadura. E outros aqui, nesse noticiário de hoje, falam, não, nós temos de manter o Supremo. Eu gostei dessa. Eles querem manter o Supremo. Puxa, eles são democratas, nazifascistas bolsonaristas. Mas sabe como? O Bolsonaro vai agora nomear os 11. Vai tirar os 11, que não são 11, são 10. No momento, eles são tão medíocres, né? É gente medíocre, ressentida. Né? Esses criminosos não sabem nem contar. No momento, são 10, porque uma das vagas, o Marco Aurélio Mello, está em aberto, porque tem de apreciar o seu preenchimento. Há uma indicação de André Mendonça, mas que não foi apreciada sequer pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, medíocres. Né? Então, essa turma é perigosíssima. Eles já estão passando na região da Paulista com músicas, carros de som, música, marchas militares. O cenário é preocupante, é muito preocupante, muito preocupante. E os evangélicos, os pastores, não os evangélicos, pastores picaretas, uma parte dos pastores são picaretas, o Mala é um deles, o Mala, em qualquer país sério, não estaria circulando livremente. O homem deve uma fortuna para a Receita Federal, viaja de jatinho, sim, em nome de Jesus, Deus no comando, e conspira contra as instituições. Isso formaria um coquetel que é cadeia, né, Mala? Cadeia. Aí você pode estudar a Bíblia pela primeira vez, que você entende a Bíblia como dinheiro. Não é isso, né? E está bilionário. Né? Então, eles agora estão dizendo que é o Apocalipse, o dia 7, o número 7. Então, é o Apocalipse. É brincadeira, é brincadeira. E aí todos estão em oração por Bolsonaro, oração. Um sujeito que vocês viram pelo Metrópolis, Guilherme Amado, vejam lá, né? O segundo casamento, a segunda mulher, toda a relação com aquele pessoal de Rio das Pedras. O que isso tem de cristão? Eu pergunto aos evangélicos sinceros, não aos picaretas, aos pastores que querem encher a burra de dinheiro e ir para os Estados Unidos. Não. Eu falo para as pessoas sérias, onde tem cristianismo aí? Tem nada. Nós estamos falando com gente baixa, rastaquera, gente perigosa. O Bolsonaro desmoralizou a instituição presidente da República, abaixou a instituição, rebaixou a sua altura, que ele é um homem medíocre, né? A sua altura. É isso que transformou naquela coisa pavorosa. Hoje o Dudu Bananinha, estava descendo a rampa para cumprimentar. Olha, tinha 50 pessoas, se tanto ali, mas aparece o Dudu Bananinha descendo a rampa. Então, ele achincalhou a presidência da República.
E o cenário é que pode ser mais grave, de confrontos no dia 7. É o cenário, mais ou menos, que está sendo desenhado. E eu estou realmente muito preocupado, mas extremamente preocupado, porque todo o noticiário mostra isso. E você sente no ar. Parece que aquele certo faro, né? Quando você está vendo uma tragédia que pode acontecer. E ele quer isso, ele precisa disso, ele precisa do caos, ele é incapaz. Então, a todo momento, ele vai construindo o caos. Pode ser o voto impresso, pode ser o dia 7, pode ser o marco temporal das terras indígenas, né? etc. O Brasil não aguenta esse homem na presidência até o ano que vem. O Brasil tem instrumentos legais para se safar desse criminoso, desse assassino. A Constituição dá todos os instrumentos para isso. Se nós tivermos incidentes graves e ele quiser, que ele é criminoso, ele é um assassino, usar o estado de defesa, esse país vai pegar fogo. O estado de defesa, artigo 136, permite que o presidente decrete e tem até 24 horas para encaminhar ao Congresso, um dia, e depois o Congresso tem até 10 dias para apreciar. Vamos dizer que criem a dificuldades de apreciação, sua base lá, eventualmente, né, etc., etc., tem 11 dias, e aí ele pode fazer, olha o parágrafo 1º do artigo 136, né? Restrição aos direitos de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, e aí vem ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, aí vem todo o tempo de duração, etc., 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 até o Congresso apreciar, né? E depois, se for o caso, ele pode vir com o estado de sítio, mas o estado de sítio, é bom lembrar, ele solicita ao Congresso, o verbo é solicitar a autorização para decretar. O estado de defesa, está na cabeça do artigo 136, ele decreta, é diferente, ele decreta e aí depois ele ter decretado é que ele encaminha ao Congresso Nacional, tal qual determina o artigo 136, é o parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias, a contar do seu recebimento, né? É complicado. Agora, um país que tem tantos problemas como o nosso, pandemia, as pessoas continuam morrendo, viu? Parece que a Covid acabou, não. Nós estamos chegando a 600 mil mortes. Temos as sequelas da Covid, as sequelas dos contaminados, dos medicamentos, de fisioterapia, sequelas emocionais, sequelas que vão precisar, por exemplo, recolocar no mercado de trabalho, como é que fica com essas pessoas. Tem as sequelas daqueles que perderam seus pais, suas mães, avós, avós, cunhados, esposas, filhos. Como é que tudo isso vai ficar? Pessoas que tinham uma importância econômica no interior daquele núcleo familiar, né? Além, claro, de toda a questão emocional em si. Temos as sequelas no campo da educação, alfabetização. Imagina como é que ficou prejudicado em 2 anos, o processo de alfabetização de 6, 7, 8 anos das crianças. Temos a questão da formação, mesmo no ensino fundamental 1, 2, no ensino médio, conteúdos que eram programáticos que são fundamentais serem assimilados, e já eram difíceis de ser assimilados na forma tradicional, imagina sem aula, né? As aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. Só por aí, no campo da educação, a tragédia que nós temos e temos de enfrentar, e ele está preocupado em conspirar contra as instituições, fazendo motociata, que é uma coisa ridícula, em pleno horário de trabalho, em dia de trabalho. É grave, ele emenda feriados, presidente que é presidente não emenda feriados, trabalha. Na ciência e tecnologia, a situação caótica que vivemos, na infraestrutura, né? Se você vai passar na área Minas e Energia, o almirante incapaz, né? Nós vamos ter apagão, vai disparando o preço da energia elétrica para os consumidores privados e aqueles do pequeno negócio, depois de ter passado 2 anos terríveis, tem de pagar uma conta de luz fabulosa, poderemos ter problema de fornecimento de água e ter apagão, literalmente.
elétrica, ou seja, faltar força. Como é possível ter uma recuperação econômica quando não temos energia? Faltou planejamento, faltou competência. No Ministério da Saúde, a corrupção que continua na compra de medicamentos, de vacinas, né? Há um caos que o país ainda vive nessa área. E em todas as áreas do governo, né? Não precisa nem arrolar todos, vocês sabem, vocês acompanham. Ao invés disso, ele cria essa tensão. No momento que o país precisa de paz e unidade, ele joga na desunião, no ódio, na violência. O Brasil não pode conviver mais com isso. Amanhã teremos um dia muito difícil. Em São Paulo, especialmente, tem a manifestação do Anhangabaú, e todos têm o direito, dia 7 é um dia do povo brasileiro, não é dos nazifascistas, mas tem a manifestação na Avenida Paulista, que é muito próximo, para quem não é de São Paulo, você tem uma avenida que vem do Anhangabaú, direto aqui até o MASP, onde vai estar o centro da manifestação, que é a Avenida 9 de Julho. É cerca de 1,5 km, se tanto, né? Vindo lá do centro da cidade. Então, a possibilidade de contatos, linhas de metrô, choques nas proximidades é muito grande. Em Brasília, também, afinal, já tem acampamentos lá, por exemplo, dos indígenas, há muito, e que vão evitar, tenho certeza, confronto, mas os nazifascistas, bolsonaristas, querem confronto. São gente má, são assassinos que vão armados e vão usar e provocar, e depois vão dizer que são infiltrados que estão no movimento. É mentira, são eles. Eu já estou cantando a bola aqui, porque eu conheço os criminosos nazifascistas. Eles vão dizer que infiltrados produziram um ataque a um prédio público, a um prédio privado, as pessoas estão ameaçando o ministro do Supremo de morte. Meu Deus, aonde nós estamos? Meu Deus, aonde nós estamos? Então, é uma situação terrível. Nunca imaginei que nós voltaríamos a uma situação que você tem enorme receio do que vai ocorrer no dia da independência, né? No dia da independência, essa tensão que o país está passando, as pessoas preocupadas de circular livremente pela cidade, com medo de choques, de incidentes. Gente, os nazifascistas se apropriando do verde e amarelo, e eu insisto a vocês, tirem as mãos da nossa bandeira, não sujem com suas mãos nojentas de sangue, de corrupção. Usem os símbolos que são de vocês. A suástica e o fátio, vocês estão nazifascistas. Esse é o símbolo de vocês. Tirem a mão da nossa bandeira. Né? Vocês estão coonestando e são tão responsáveis como o que vocês chamam de mito, um semiletrado, um ladrão, um corrupto, um bandido, um sócio do escritório do crime no Rio das Pedras, um sujeito patético, que é humilhado até dentro de casa, não pode nem entrar livremente numa porta, no máximo se agachando, que não consegue por dificuldades conhecidas de vocês. É um negócio ridículo. Quando eu leio, passo tudo isso, eu falo, meu Deus, que gentalha, de onde veio essa cloaca? Onde eles estavam? Eles estavam aqui, mas eram tão marginais porque o Brasil estava indo. O Brasil tropeçou, o Brasil se perdeu. E nós temos que recuperar o nosso país. É isso, é isso. E essa é a dificuldade que se tem. E aí só tem um caminho, não cair na provocação dos nazifascistas, que eles são nazistas. É gente má, gente violenta, né? E gente covarde. Então, não entrar na provocação. Se você na sua cidade vê um nazifascista, passe, não dê importância. Se tiver na sua manifestação, na sua cidade, amanhã no dia 7, vá, mas priorize, insisto, o dia 12. Lembre-se do dia 12. O dia 12 vai ser a nossa resposta. Com ordem, como sempre foi, com as bandeiras democráticas, na defesa da República, da Constituição, das liberdades. E isso é fundamental, e usar o que tem aqui. E aí nós daremos a nossa resposta. E preservar as instituições, porque eles estão usando justamente da democracia para impor o golpe. É inacreditável. E eu digo, e vocês sabem que eu fui o primeiro a colocar o dedo nessa ferida e dizendo que essa era a estratégia do criminoso Jair Bolsonaro. Portanto, não, essa conversa de centrão, ele disse que não quer o centrão nos palanques, aí não quer o centrão, dizia que o centrão ia acalmá-lo, lembra? Aconteceu tudo ao contrário, eu dizia que ia acontecer ao contrário, outros diziam também que a entrada do centrão ia fazer uma ponte com o Congresso e o governo seria outro a partir de então.
né? Eu lembro uma capa da revista Veja, eu dizia o contrário, né? Isso agora, 3, 4, 5, 7 semanas atrás, né? Havia tanta uma leitura de polianas que, na verdade, tem uma responsabilidade de nós estarmos nessa grave situação, que não é mostrar que o rei está nu, que o rei está nu, que o Bolsonaro é isso, e sempre foi. Sempre foi 30 anos de vida parlamentar. Ele roubava, peculato, formava quadrilha, organização criminosa e lavava dinheiro. No mínimo, aí já tinha 3 crimes e todo mundo sabia. Que ele era um idiota, um boçal, todo mundo sabia que ele era boçal, ou não? Né? Quando eu participava naqueles programas populares, todo mundo via a boçalidade. Ah, mas não tinha opção. Tinha sim no primeiro turno. Como não? Como não? Como não tinha? Dizer que não tinha opção no primeiro turno, não. Então é melhor assumir que houve um erro, né, que entrou naquela onda, né, toda. Agora, dizer que não tinha opção no primeiro turno, vocês me desculpem, isso não é verdade. Não é verdade. Você tem lá 5 candidatos que você pode escolher. Né? E vai pôr o boçal? E você não sabia que ele era boçal no primeiro turno? No segundo, você vai dizer assim, não, mas tinha lá o Jaiminho, grande Jaiminho, eu que pus o apelido também, é meu, hein? O Jaiminho, a referência ao Chaves, né? O seriado. O Jaiminho, aí tem agora, depois acreditar que ele teria aquele governo, que os militares iam segurar, o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes era um gênio. Quem falava que ele era um idiota? Eu, o falastrão, que nunca escreveu um livro, que jogou o Brasil nessa tragédia que nós estamos, aí basta ver a inflação de alimentos, a inflação de combustíveis, o desastre econômico, o aumento do número de miseráveis, as pessoas morando na rua, um país sem rumo, a economia está um desastre. Segundo trimestre, crescimento negativo, está aí, está aí. E aí? Tudo isso foi apontado, nós falávamos, né? Nós apontávamos essa questão, o arquivo do canal mostra isso. Portanto, não é fazer profecia do passado. Não, não, isso foi tudo dito. Bem, agora nós estamos vivendo essa situação. Então, vamos olhar para frente, o aqui e o amanhã. Vamos deixar de lado ontem. Né? A questão é a seguinte, todos os democratas, independente da coloração política e ideológica, tem que estar no dia 12 nas ruas. É o compromisso que todos têm de assumir. Não aceitar a provocação dos nazifascistas no dia 7, não aceitar, porque eles são gente perigosa, criminosos, são criminosos, não aceitar a provocação, né, manter o equilíbrio e olhar para o dia 12. Eu acho que isso é fundamental nesse momento. E falar com os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, é importante, porque o que eles vão mentir do dia 7, não está escrito. Vão dizer que tinha gente até na Lua apoiando o Bolsonaro. Eles têm as fake news, e aí o sem vergonha, o pilantra, o boçal do Bolsonaro ainda solta, assina essa medida provisória, que é justamente para facilitar, veja a conspiração desses criminosos, os conteúdos, as fake news, as notícias falsas nas redes sociais. Né? Então é isso, tem muitas outras coisas que eu poderia falar, vamos guardar para nossos próximos encontros, tal. Vamos ver a presença de militares acompanhando o Bolsonaro, né? Vamos ver, será que o Braga Neto, o Capacho Neto, será que o Capacho vai estar presente, o Capacho? Será que os capachos dos generais que estão no Palácio do Planalto, traidores da pátria, vão vir também com o criminoso aqui? São os capachos? Vamos ver os almirantes capachos, os brigadeiros capachos, será que estarão presentes aqui? E em Brasília? Vamos ver, a história não os absolverá. E a cadeia vão para vocês vão para a cadeia. Os capachos militares que são coniventes com o genocídio e com o assalto ao erário têm de ir para a cadeia. O nosso Nuremberg, justo, correto, com ampla defesa, com tudo que determina a lei. Mas vocês são criminosos, vocês têm que ir para a cadeia e nunca mais vestir o uniforme das Forças Armadas Brasileiras. Vocês são traidores da pátria. E vocês sabem mesmo que estão fazendo por grana, por dinheiro. É isso. Não põe Caxias no meio, missão, aí depois de falar da Marinha, lembrar de algum momento importante da Marinha Brasileira, da Aeronáutica, aí nem pode falar, lembrar do Brigadeiro Moreira Lima, que era um homem de esquerda na Segunda Guerra Mundial, que é um herói. Não. Vocês são traidores da pátria. É isso. Ponto final. É isso. Vamos lá. É um momento difícil.
A situação não é nada boa, mas vamos acompanhar a conjuntura e sempre aqui nesse espaço dialogar, conversar, refletir sobre esse momento extremamente difícil que nós estamos vivendo. Mas nós vamos superar, como diz o poeta popular, amanhã vai ser outro dia. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 632 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo, né? Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho, que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Temos as últimas entrevistas do canal e temos uma verdadeira universidade aberta no canal. São mais de 150 entrevistas brilhantes. Assistam, e aí no amplo arco político, todas, evidentemente, no campo democrático. Tem muita coisa para ser explorada. Tem algo que eu fiz que eu estou gostando muito, cliquem lá, que é o Clube. O Clube é uma coisa super bacana, é um material suplementar, inédito, para refletir e pensar o Brasil. Está lá no Clube, Clube de Membros, clique, tem todas as informações. No Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. E lembrar também, por fim, mas não menos importante, já disse isso 500 vezes, né? Aí para desanuviar, ver um outro tipo de material, imagens, e o Instagram possibilita isso, né? Dê uma olhadinha lá no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!